E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula do nosso curso de Metodologia de Pesquisa Jurídica. Nós estamos avançando no nosso conteúdo e hoje nós trabalharemos aqui o projeto de pesquisa. Nós já falamos sobre o que é pesquisa, nós conversamos na última aula sobre como escolher um tema, como elaborar um problema de pesquisa e agora nós estaremos então conversando sobre como realmente fazer o projeto e já dando início aqui à nossa pesquisa. É, esse vai ser, essa vai ser a nossa sequência hoje. Lembrando aqui que essa ordem, ela não é obrigatória, ela não está aqui, digamos que, para estabelecer um padrão linear. Essa ordem ela pode variar conforme o edital, conforme as exigências do professor, mas eu acredito que assim fique mais didático. E a pesquisa mesmo, ela não é tão linear assim, então às vezes a gente escreve um tópico antes, mesmo que ele na hora de visualizar venha depois. A gente vai conversar melhor sobre isso. Nós vamos então entender passo a passo e aí a gente vai falando sobre essa questão da ordem dos tópicos, né? Bom, primeiro de tudo, para que serve um projeto? Por que eu preciso fazer esse projeto e eu não posso já começar a minha pesquisa? O primeiro ponto, assim, mais óbvio, é que ele é necessário por uma questão de formalidade. Então, quando a gente quer iniciar uma iniciação científica, e pensando aqui no contexto da USP, nós temos o edital PIBIC USP, a gente precisa submeter um projeto de pesquisa. Inclusive, esse edital, no momento que eu estou aqui gravando essa aula, ele já está aberto para o ciclo de 2026 a 2027, então é sempre importante ficar ligado nesses prazos do edital. Eu não vou trabalhar aqui as exigências detalhadas, a gente pode talvez falar sobre isso junto com o grupo em outra ocasião, mas o importante aqui é entender que cada agência, cada oportunidade de bolsa, ela vai exigir um tipo de projeto. Então, no caso do edital PIBIC, ele já é vinculado ao CNPq. Eu coloquei ali agências de pesquisa, mas o edital PIBIC ele está vinculado às bolsas do CNPq. Já para a FAPESP, que é a agência estadual de pesquisa, de fomento à pesquisa do estado de São Paulo, ela tem um outro modelo, outras exigências de projeto, então tem que sempre ficar muito atento para essas nuances. Mas, de modo geral, a essência é essa daqui. Temos, às vezes, variações de como que esses tópicos vão ser organizados, de extensão do projeto, mas, de modo geral, a essência é essa mesmo. Mas, além dessa questão de formalidade, a gente precisa entender também que o projeto é importante para nós mesmos, porque ele organiza as nossas ideias. Às vezes a gente tá com a cabeça a milhão, assim, a gente pensa tantas coisas e é importante a gente colocar no papel e organizar de forma sistemática o que eu quero pesquisar, por que isso importa e como eu vou pesquisar. Além da pesquisa ter uma importância para nós mesmos, ela é importante para os outros, para as outras pessoas que terão contato com o nosso projeto entenderem as respostas para essas perguntas. Então, elas precisam, de forma clara e de forma resumida, saberem o que é que nós estamos pesquisando, a importância, o procedimento que nós adotaremos, porque nós conhecemos a nossa própria pesquisa, a gente já sabe como será tudo feito, mas as outras pessoas não. Então, o projeto ele também traz essa visão geral sobre o nosso trabalho. E é importante, um alerta aqui, que o projeto ele não é a pesquisa em si. Então, a gente não pode também, temos que fazer um projeto bom, claro, mas não podemos nos prolongar demais no projeto ao ponto dele se tornar a própria pesquisa. Ao mesmo tempo, eu não posso fazer o projeto sem uma pesquisa preliminar. Então, eu preciso equilibrar isso, sabe? Eu preciso ter um contato mínimo com as fontes, ter ali um certo conhecimento já da área, mas saber que eu estou só pegando elementos, eu ainda não estou me aprofundando realmente no assunto. Agora, falando da introdução, ela apresenta o tema para o nosso leitor. Então, ela tem que conduzir um tema mais geral para o ponto específico que vai ser investigado. Ela não é, então, uma história completa do assunto, não é, assim, realmente um enorme panorama. Eu já tive essa dificuldade, porque fazia introduções gigantescas até chegar onde eu queria chegar, mas o mais importante aqui é realmente situar o nosso leitor. Ele não precisa ter todas as informações ainda. Por enquanto, ele só precisa saber realmente em que campo nós estamos entrando. Voltando ao nosso tema, que a gente trabalhou na última aula, que é a questão do uso de reconhecimento facial pela polícia, a introdução, numa pesquisa hipotética, ela poderia então começar mostrando a utilização das tecnologias de vigilância nas políticas de segurança pública. E perceba que a gente está falando, por enquanto, de tecnologias de vigilância.
E aí, de alguma forma, eu vou afunilando ao longo desse meu parágrafo para apontar para o uso de reconhecimento facial, que é o nosso tema de fato. E então eu mostro os riscos, né? Eu já falo sobre os riscos envolvendo a coleta de dados biométricos e, por fim, eu mostro o recorte de fato, que é o uso pela polícia em espaços públicos no Brasil após a LGPD, dessa tecnologia, no caso, né? O uso dessa tecnologia pela polícia. A introdução, então, ela responde essa pergunta sobre em qual campo nossa pesquisa ela está inserida. E ela é importante porque quando as pessoas estão procurando outras pesquisas, a nossa pesquisa também pode eventualmente ser utilizada para dar origem a outros trabalhos, como a gente conversou. A introdução ela tem que ser esse grande resumo, então as pessoas vão ler e a partir dessa introdução já ter as informações essenciais sobre aquilo que a gente vai trabalhar. A introdução de fato que seja que cumpra o seu papel, que seja boa, ela é breve, mas ao mesmo tempo ela é profunda, no sentido de que ela mostra que você tem algo mais a oferecer. Você não é alguém que só pegou e escreveu de forma superficial sobre o assunto. Você tem conteúdo para mostrar, mas você está guardando esse conteúdo, então você está deixando pistas. Então, por exemplo, é até recomendado que você coloque indícios da resolução e da sua conclusão já no começo, porque um trabalho acadêmico não é igual um livro que a gente precisa ler inteiro para ter todas as informações. O ideal é que já mostre, já se antecipe sobre aquilo que ele vai abordar. Mas você não precisa resolver tudo logo de cara. Você tem que só mostrar que você tem mais conteúdo a oferecer, por assim dizer. Então, você dá indícios e então a pessoa, se ela realmente se interessar e for pertinente, ela vai continuar lendo o seu trabalho. E algo muito curioso é que, apesar da introdução vir primeiro na leitura, ela costuma vir por último na escrita. Justamente porque começar um texto do zero é sempre difícil, é sempre um desafio. E como a introdução ela sempre tem essa coisa de entrelaçar tudo e envolver várias coisas, é difícil a gente começar por ela. Então, muitas vezes a gente escreve todo o resto do projeto, todo o resto das coisas, então vai organizando pelos objetivos, pela hipótese, pelo problema, e depois de tudo isso, a gente então amarra tudo na introdução. E é uma boa dica e ajuda bastante na hora de fazer o projeto. A segunda parte é a justificativa. Então aqui a gente vai apresentar qual que é a relevância do nosso trabalho, por que, que ele é importante para o meio acadêmico. Ele pode ser importante para a gente, mas ele tem que ser importante para toda uma comunidade, como nós já conversamos também nas outras aulas. E essa relevância ela pode ser social, caso o problema ele seja um problema público, um problema que afete outras pessoas, outras comunidades, algo do tipo. Ele pode ter uma relevância jurídica, caso haja controvérsia, caso haja alguma discussão ali jurisprudencial, algo do tipo. Pode ter uma relevância acadêmica, caso não haja trabalhos suficientes tratando desse assunto, seja algo que ainda realmente esteja faltando no meio acadêmico. Pode ter uma relevância prática, caso a gente apresente os obstáculos, os problemas decorrentes da falta de compreensão desse problema. Então, desse problema, não, desse assunto, no caso, né, da falta de compreensão desse assunto, pode gerar, então, problemas práticos. Então, a gente vai caminhando, a partir da justificativa, para mostrar qual que é a lacuna, onde que nós estamos nos inserindo, não no sentido do campo, de modo geral, como foi com a introdução, mas, digamos que temos que mostrar que há um vácuo e nós estamos preenchendo esse vácuo em alguma medida. E lembrando, a gente vai trabalhar um pouco melhor essa questão de lacuna no próximo slide, mas não é algo tipo lacuna tem que ser algo inexistente, nunca antes falado. Também a gente já abordou um pouco antes, mas eu vou reforçar no slide a seguir. A questão mais importante aqui para esse é que a justificativa ela tem que mostrar para o seu leitor que o seu trabalho ele tem um valor em si próprio. E não só para o seu leitor, ou para o estudante, ou algo do tipo, mas também para as agências de pesquisa. Se você for receber alguma bolsa, se você for receber algum financiamento, você tem que convencer de que vale o tempo, vale custos financeiros, muitas vezes, vale o esforço de todas as pessoas ali que estão envolvidas. Então, o seu projeto, o seu trabalho, ele tem que realmente ter uma relevância, ter uma importância digna de ter todo esse investimento. Então, por exemplo, tratando do nosso tema, pode ser que eu tenha identificado trabalhos sobre proteção de dados em geral, mas eu encontrei poucos trabalhos que analisam o uso do reconhecimento facial por órgãos de segurança pública, ainda mais depois da LGPD. Então, eu encontrei essa lacuna e eu mostro por que é importante eu estar fazendo aquela pesquisa. Em terceiro lugar, nós temos, então, a bibliografia. E eu coloquei a bibliografia aqui porque
embora ela pareça que vem só depois, né, com as referências, na verdade as referências são isso, você está só listando o que você já citou. Mas antes de você realmente fazer o projeto, você já tem que ter lido alguma coisa. E aqui a gente tem um conceito muito importante, que é a ideia de estado da arte. O que é o estado da arte? É conhecer como está esse campo, o que já existe sobre esse assunto. Quem que escreveu sobre isso? O que já foi trabalhado antes? O que não foi trabalhado? Então é conhecer realmente esse assunto. Não posso pegar um tema só e achar que, beleza, eu vou escrever como eu quero, e aí às vezes pode ser que a minha problemática já tenha sido abordada, pode ser que eu esteja em descompasso com o que já foi trabalhado antes. A gente tem que entender também que a pesquisa ela é um diálogo com o que já existe, ela é uma continuação dessa conversa. Então eu tenho que sempre remeter ao que houve antes de mim, não pensar que tudo começou com a minha pesquisa e ponto final. Então, a bibliografia, ela mostra, pensando aqui agora no projeto, né, lembrando que eu estou falando da pesquisa de modo geral, mas também nós estamos nessa aula focando mais no projeto ainda, assim, né, a gente está falando do elemento projeto de fato, ainda não da pesquisa concretamente. A bibliografia dentro do projeto, desse escopo, ela não tem que ser só aquilo que eu pretendo ler. Então, eu quero ler isso, eu quero ler aquilo e tudo mais. Também, ela é isso também, até porque a gente não vai ler tudo no projeto. Como eu falei, ela é uma pesquisa preliminar. Então, ela tem que sim olhar para frente, mas também já olhar, pelo menos parcialmente, para trás, no sentido de, beleza, eu não li todas as obras, eu não li realmente tudo isso que eu estou listando, é normal, né? Ninguém espera que você tenha lido tudo para um projeto, mas eu li algumas partes, então eu li X capítulo que já me trouxe essa base, eu já li tal artigo, geralmente os artigos eles são mais curtos, então é mais possível você conseguir ler eles e estudar eles antes de fazer um projeto. E aí você já usa aquilo que você já leu para servir de base, para fundamentar o seu projeto. E a bibliografia, ela é importante também, justamente para a gente identificar a lacuna de pesquisa, como eu estava falando antes. E essa lacuna, ela é uma busca ativa. Então, não é que eu vou esperar simplesmente surgir para mim e vai dar um insight, mas que eu vou realmente caçar ali e a partir das fontes que eu for obtendo, eu vou conseguir identificar se esse tema já foi trabalhado antes, se ele foi trabalhado só no exterior, se talvez haja alguma divergência, ele foi trabalhado, mas não houve um consenso, às vezes é algo implícito. Enfim, tem várias possibilidades de lacunas e a gente pode ir encontrando. Esse olhar ele vai ficando cada vez mais aperfeiçoado, mas é sempre bom ter isso em mente. E algo também muito importante aqui é que a nossa bibliografia ela não pode ser pautada em livros didáticos. Então, manuais que a gente costuma usar para estudar para provas da faculdade, eles até podem servir assim, de guia inicial, a depender do manual, depender, assim, realmente com bastante critério, mas mesmo assim, o ideal é que você não cite esses manuais, que você realmente busque teses, busque dissertações e artigos realmente reconhecidos e científicos. Agora, nós chegamos na etapa mais importante da pesquisa, que é o problema de pesquisa. E depois de já mostrar o que existe, mostrar aquilo que já foi feito, a gente pode então mostrar aquilo que não está claro. E aí a gente vai então abordar o nosso problema. O que eu quero descobrir? E ele não é apenas um tema, ele é uma dúvida específica, ele tem que ser feito como pergunta, tem que ser pesquisável, então ele tem que ser algo realmente que nós podemos nos aprofundar, nós podemos investigar, e ele tem que então caber no tempo e nas fontes disponíveis. Nós já trabalhamos o problema de pesquisa, no caso, na aula anterior, então eu acho que a gente não precisa aqui se estender muito, mas só reforçando então o problema que a gente chegou na última aula sobre o nosso tema, né, de reconhecimento facial, é que o problema é em que condições o uso de reconhecimento facial pela polícia em espaços públicos pode ser compatível com a proteção de dados e com os direitos fundamentais. Então a gente chegou nesse problema de pesquisa com base nas perguntas que a gente foi elaborando e ele então seria a nossa problemática aqui. Mas se você quiser um maior aprofundamento, acesse então a aula 2. Continuando, nós temos a hipótese. E a hipótese, ela não é a resposta definitiva, mas uma resposta provisória que vai nos orientar, vai coordenar ali, guiar a nossa investigação. E algo muito importante é que a hipótese, ela vem das nossas intuições. Então a gente vai lendo a nossa bibliografia, aquilo que a gente já separou, a gente vai sentindo sobre alguma resposta, a gente vai pensando, olha, eu acho que na verdade a proposta a ser feita, a solução é essa daqui. Mas, claro que a gente ainda não tem como fazer
uma resposta concreta ainda, porque a gente está falando do projeto, a gente não fez a pesquisa, ela é preliminar. Então é por isso que o nome é hipótese. Ela é algo que tem que ser testado, que tem que realmente ser experimentado. Lembrando aqui, desde a da época, né, das aulas de ensino médio que a gente tinha sobre método científico, a hipótese, então, vem disso, né, dessa conjectura que nós fazemos sobre a resolução de problemas, sobre alguma explicação, e que vai ser, então, comprovada por meios científicos. E aqui a gente tem algo essencial e que vai ser reforçado, então, que é a ideia de que a hipótese ela não é uma defesa, né? A gente não tem que colocar aqui uma hipótese e segurar ela a todo custo. Pelo contrário, muitas vezes quando a gente não confirma a hipótese inicial, mostra que realmente algo foi feito ali, que foi pesquisado, que algo foi descoberto, como diz aqui na citação do professor Gustavo Siqueira. Então, uma hipótese que ela não é confirmada no final das contas, ela não é ruim. O importante aqui é uma hipótese bem formulada também. Não vamos fazer uma hipótese jogada e saber, é previsório mesmo, então tudo bem. Não, ela tem que ser bem formulada, tem que ser lógica dentro dos nossos parâmetros, mas muitas vezes o nosso contato com as fontes pode mudar a nossa percepção e provar que nós estávamos errados no começo, o que é bem normal, é bem esperado até. Então, aqui é retomando a hipótese que a gente tinha chegado sobre a possibilidade de compatibilidade do reconhecimento facial com a LGPD, que é impondo as condições de finalidade legítima, transparência, controle e responsabilização. Pode ser que a gente descubra novas condições, pode ser que a gente descubra no final da pesquisa que as que a gente estabeleceu aqui são insuficientes, ou pode ser que a gente ache que, não, na verdade já há finalidade legítima, o problema está sendo mais na transparência. Então, muitas coisas podem mudar ao longo da nossa pesquisa. Aqui é algo mais ilustrativo para mostrar que tudo está entrelaçado. A pesquisa preliminar que a gente faz para o projeto, ela fundamenta a nossa hipótese. E essa hipótese ela vai responder preliminarmente ao problema que a gente formulou, e esse problema ele só pode ser feito também a partir da pesquisa preliminar. Então, é algo circular, de fato. Agora, sobre os objetivos. O professor Mark, na sua obra de Guia de Metodologia Jurídica, ele considera os objetivos, junto com a justificativa, a parte mais importante do projeto. Não necessariamente da pesquisa em si, mas do projeto. Por quê? É aqui que a gente vai mostrar o que a gente pretende fazer para responder a nossa pergunta. Então, a gente usa verbos como analisar, investigar, identificar, comparar, avaliar. Enfim, temos diversos verbos que podem ser utilizados para mostrar o que a gente realmente quer fazer de forma concreta. Nem todos os projetos eles vão ter exigência de ter objetivos gerais, um objetivo geral e objetivos específicos, mas eu acho que eles são bem úteis porque eu gosto de ter um objetivo maior, assim, algo principal que nós queremos alcançar e os objetivos específicos como etapas para a gente chegar nesse objetivo geral. O importante aqui é que os objetivos eles não devem conduzir a desvios, então eles não podem ser desconexos com o nosso objetivo principal, eles têm que apontar para o mesmo lugar. E aqui a gente coloca então um dos nossos, na verdade, o nosso principal objetivo, né, que seria analisar os critérios jurídicos para o uso de reconhecimento oficial por órgãos de segurança pública após a LGPD. Então, nós estamos colocando isso como um parâmetro maior. E aí a gente pode colocar, por exemplo, com um objetivo específico, talvez comparar as diferentes legislações entre os estados, por exemplo. Depende da nossa intenção aqui. Ou identificar casos de falhas, enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer para colocar como objetivos específicos e etapas da nossa pesquisa. E você pode ver, então, que é muito mais específico e muito mais preciso do que só colocar, o meu objetivo é estudar o reconhecimento facial. E aqui volta para aquela discussão sobre o tema ser específico. Agora, falando da metodologia, essa parte, ela exigiria, acho que uma aula inteira só para ela, mas por conta do nosso cronograma, das nossas demandas, e acho também que não seria tão produtivo a gente examinar uma por uma das várias abordagens metodológicas que existem, aqui eu vou tentar sintetizar ao máximo e dar um parâmetro. A metodologia, de modo geral, no projeto, ela vai ser um caminho que a gente vai seguir. Como que eu vou chegar naquele lugar? Então, eu posso saber onde eu quero chegar, o que eu quero obter, mas eu posso não saber o rumo que eu tenho que tomar. E, no caso, a metodologia, falando do projeto em si,
ela é importante para você. Eu acho que ela é essencial para o pesquisador, para ele saber o que ele vai ter que fazer nas suas próximas é, etapas, como é que ele vai chegar no que ele realmente busca obter ali, como é que ele vai sair da dúvida inicial para chegar na resposta final de fato. Mas ela também é importante para outras pessoas para avaliarem, porque muitas vezes a gente pode questionar os resultados a partir da metodologia. Então precisa saber como que você chegou nesse resultado. Beleza, você está afirmando X coisa, mas vai ver, eu acho que a sua metodologia foi insuficiente, você não recorreu a realmente às fontes que você deveria ter recorrido, você ignorou caminhos que poderiam ser tomados. Então é por isso que você tem que não só escolher os seus caminhos e deliberar sobre isso, mas também justificar a escolha desses caminhos. Então, além da justificativa da sua pesquisa de modo geral, como a gente já falou antes, você tem que justificar também o porquê que você está selecionando algo e descartando outro, algo do tipo. Então, parece muito difícil e realmente a metodologia, ela acho que é um ponto que exige muita atenção, porque quando ela é mal feita, ela pode atrasar muito o trabalho e quando ela é bem feita, ela ajuda muito o trabalho, então é algo que tem que ser realmente bem pensado. Mas quando você vai consumindo outros trabalhos, quando você vai entendendo também o seu próprio objeto, o que que seu objeto exige, fica mais fácil. Então você tem que pensar que a metodologia não é algo que você tira no sorteio, escolhe assim, eu quero fazer uma pesquisa dessa forma. Dessa vez eu quero usar esse tipo de pesquisa. Não, não é simplesmente aleatório. Você tem que atender às necessidades do seu objeto. Pode ser que o objeto ele exige uma abordagem que o seu objeto não vai exigir. Então, entender aquilo que a gente quer realmente pesquisar para então definir o nosso caminho. E aqui são possibilidades de metodologia. Então, pode ser que para a nossa pesquisa a gente faça uma análise bibliográfica da proteção de dados, pegar as obras principais que tratam desse assunto. A gente pode fazer também uma análise documental dos relatórios feitos sobre o uso de reconhecimento facial. A gente também pode combinar com uma análise quantitativa de erros. A gente pega um período, né, um início e um fim, uma região específica e mostrar quantos erros aconteceram, quais tipos de erros que foram. Então, as metodologias elas também se combinam. E aqui eu fiz um quadro, eu uni várias coisas, na verdade, porque diferentes obras elas vão categorizar a metodologia de diferentes formas. Então, elas vão, às vezes, falar que a metodologia se divide em exploratória, descritiva, explicativa, ou às vezes pode fazer a partir dos eixos de qualitativa e quantitativa, mas eu achei um PDF muito interessante da UFMG, vai estar aqui na descrição também do vídeo, vai ser colocado para vocês. Eu acabei não colocando aqui no slide, mas eu me baseei nesse PDF e eu acho que ele resume bem aquilo que a gente quer trabalhar aqui, que são as várias categorias. E lembrando que essas categorias, elas não são opostas entre si. Então, não é como se uma pesquisa ela vai ser ou qualitativa ou, sei lá, explicativa. Não, elas vão se complementando. Então, vamos lá, né, por partes. Primeiro, o método. O método, ele envolve uma discussão muito mais profunda, que é uma discussão de epistemologia, que seria o ramo da filosofia que discute sobre como nós conhecemos as coisas. A gente não vai entrar nesses detalhes, os pesquisadores nem entram nessa discussão com muita profundidade, mas é só para entender que o método ele pode sim ser aprofundado, tanto que eu coloquei dois nomes aqui, que estão também nesse PDF no qual eu me baseei, e nomes de autores que basicamente assim não são os criadores únicos, mas são as bases principais desses métodos, que são o Karl Popper e o Hegel, no caso do método dialético. Mas vamos lá. O método dedutivo ele parte de premissas gerais para casos particulares. Então, ele é aquilo que a gente chama de silogístico. A gente pega uma premissa maior, pega uma premissa menor e chega numa conclusão. Então, a gente pode dizer algo como todos os seres humanos eles respiram, né? Eu sou um ser humano, logo eu respiro. Isso é a dedução. Eu peguei um exemplo aqui muito besta até, mas eu estou só tentando mostrar como é que funciona essa lógica. Eu peguei algo geral, uma premissa maior, e aí eu fui afunilando e cheguei no caso particular, que é tratando do meu caso, né? Saber se eu respiro, eu preciso saber primeiro a minha categoria. O indutivo é o contrário, eu pego do particular para então ir para algo geral. Então eu pego algo menor e aí eu chego na compreensão maior do fenômeno. Geralmente as ciências experimentais que a gente fala, elas são indutivas por conta disso. Então eu não vou saber de cara assim o que é a atmosfera,
assim, não vou conseguir de primeira vista saber o que é a atmosfera, mas eu consigo pegar algum dos gases que estão presentes na atmosfera, examinar esses gases, então entender essa composição. Então é por isso que eu faço o processo inverso. O hipotético dedutivo ele é mais complexo, então eu não vou conseguir explicar com tantos detalhes, mas ele é basicamente você faz a hipótese e você vai testando ela e remontando, remodelando a sua hipótese com base nas experimentações. É algo mais, realmente, eu acredito, né, que seja mais voltado às ciências naturais, as ciências que trabalham mais com experimentos laboratoriais, de modo geral, não é que é exclusivo, até porque Karl Popper não era um cientista desses, mas eu digo que as pesquisas que eu vi que utilizam mais esse método são essas. Mas, enfim, todos esses métodos eles podem ser usados em diferentes campos. O método dialético ele analisa as contradições, então ele foca numa tese, numa antítese, e a partir desse conflito de posições nós alcançamos algum resultado, a síntese, de modo geral. A filosofia do Hegel é muito mais profunda do que isso, com toda certeza, mas é isso, a explicação bem simplificada é essa. Eu espero que não esteja ofendendo nenhum estudioso de Hegel, porque realmente a gente acaba tendo que resumir ao máximo, mas acredito que seja só para ilustrar aqui. Depois vocês podem se aprofundar mais em cada um dos métodos, lembrando que o seu método ele tem que ser adequado ao seu objeto. Agora, sobre a abordagem, ela pode ter um olhar mais qualitativo, ou seja, se aprofundar mais nas fontes que a gente coletou, ou pode ser quantitativo. Então, quando a gente realmente pega menos coisas e foca em delinear tudo que está ali, ou a maior parte daqueles argumentos e tudo mais, e realmente cair de cabeça, a gente está trabalhando qualitativamente. Quando a gente pega vários números, a gente, beleza, faço perguntas bem gerais e a partir dessas respostas eu pego um grande panorama, porque eu preciso realmente de uma amplitude de respostas para ter uma noção. A gente está fazendo algo quantitativo. Então, pensando na questão do reconhecimento facial, uma abordagem qualitativa seria eu pegar, por exemplo, um caso de alguém que foi preso e por conta de um uso equivocado do reconhecimento facial e então examinar isso detalhadamente. Agora, uma abordagem quantitativa seria eu pegar várias ocorrências, não aprofundar tanto em cada uma dessas ocorrências, mas só ter uma noção de que elas aconteceram, de que houve esse número de ocorrências X e que isso substancia a minha afirmação de que, por exemplo, essas ocorrências elas são frequentes ou não são tão frequentes, enfim, depende da minha intenção. O objetivo da pesquisa aqui não é o objetivo que a gente falou antes. Aqui o objetivo é o que eu quero alcançar com a pesquisa de modo geral. Assim, não é aquele objetivo que a gente falou. E o que é esse geral? É que está sendo difícil usar esses termos. Também não é o objetivo geral que a gente comentou anteriormente. Aqui é um objetivo mais amplo da pesquisa. Então, vai ficar mais claro vendo as descrições. Uma pesquisa que serve para conhecer melhor o tema, então eu não vou trazer tanto as respostas, eu estou mais explorando aquele assunto, ela é uma pesquisa exploratória, é bem intuitivo a gente pensar assim, os termos já dão a nossa ideia, né? Já uma pesquisa que eu estou analisando, eu não estou chegando tanto em conclusões, mas eu quero só realmente mapear algo, eu estou sendo descritivo. Muitas pesquisas que, por exemplo, fazem análises de levantamentos da população, o que a população pensa sobre tal coisa, o que a população acha sobre, enfim, tal pessoa, eles são descritivos porque você não está fazendo um exame aprofundado das raízes, das causas, do porquê que aquelas pessoas pensam daquela forma. Você está só descrevendo, olha, elas pensam assim, elas agem daquela forma, é isso. A explicativa, ela é mais densa porque ela vai entrar realmente no cerne do assunto, no âmago, ela vai buscar a causa, vai buscar realmente interpretar todos aqueles fenômenos. Então ela busca responder por que aquilo está acontecendo. Agora, quanto ao procedimento, aqui é onde há muita confusão, porque as pessoas às vezes não sabem o que realmente elas têm que fazer, elas pegam palavras prontas e jogam assim. Mas aqui o procedimento ele é muito importante porque mesmo que eu fale o meu método, a minha abordagem, o meu objetivo, né, se é uma pesquisa explicativa, descritiva, enfim, eu não posso não deixar claro o que eu vou examinar de fato, o que eu vou fazer para chegar naquele resultado. Então eu preciso descrever se eu vou fazer uma análise bibliográfica. Muitas pesquisas acabam utilizando análise bibliográfica, mesmo que elas não se limitem a isso. Às vezes nós temos pesquisas que são só sobre isso, então também depende, as coisas podem ser combinadas. Se vai ser uma análise documental, aqui os dois são muito próximos, documental e bibliográfico, mas de modo geral, o documental são coisas que não foram feitas para serem lidas no sentido de, tipo, não foi um autor que pegou e escreveu como se fosse um livro, né?
são documentos de instituições, documentos que muitas vezes não foram nem analisados, assim, às vezes são no sentido de sistematizados, né? São documentos que só foram ali lançados e agora que nós, como pesquisadores, estamos trabalhando e organizando esses documentos. Pode ser uma análise jurisprudencial, pode ser um estudo de caso, eu vou pegar um caso, alguns casos, e fazer uma análise aprofundada deles. Posso ter que fazer entrevistas para chegar nesse meu resultado, enfim, definir o nosso procedimento. Para finalizar aqui esse slide, que ficou bem longo até nessa explicação, a gente tem que só entender que as pesquisas elas são múltiplas e elas somam diversas desses elementos. Então, uma pesquisa pode ser qualitativa, bibliográfica e documental. Então, é bem possível. E uma pesquisa ela pode ser, então, não sei, talvez eu possa ter um método indutivo, mas eu vou combinar esse método indutivo para descrever alguma coisa, algum fenômeno. E ao descrever esse fenômeno, eu estou analisando um fenômeno específico, então vai ser um estudo de caso. Então, enfim, a gente tem inúmeras possibilidades aqui. Agora, o cronograma. O cronograma, ele é algo que é muito interessante, porque ele não costuma ser muito respeitado, no sentido de que ele não é muito seguido estritamente, mas ele não deixa de ser importante, porque a gente tem que ter uma dimensão da viabilidade. Então, por mais que eu não siga realmente, planejei levar um mês e no final das contas levei 2 meses. Pode acontecer, a depender daquilo que você está fazendo. Mas, às vezes, ao fazer esse cronograma, você teve uma análise prévia do que viria depois, e aí isso que te levou 2 meses pode ser compensado para algo que levou uma semana, que levaria muito mais tempo. Então, as coisas vão sendo ajustadas, com base até na nossa rotina, de vários acontecimentos que podem vir surgir durante a pesquisa. É importante que o cronograma ele abrange todo o processo, então a gente tem que considerar o levantamento bibliográfico, a leitura, o fichamento, a análise do material, tudo isso. E, inclusive, eu não coloquei aqui, mas é importante você não subestimar quanto tempo essas coisas levam. Por mais que você não saiba ainda, não subestime. E também não superestime a sua capacidade. E eu não estou aqui falando que nós não somos capazes, mas porque às vezes a gente acha que a gente pode tudo num tempo muito curto e é melhor fazer realmente as coisas aos poucos e bem feitas, pelo menos eu sempre penso assim, do que fazer tudo muito correndo e se desesperar. Pode acontecer de você ficar muito atrasado no cronograma, você ter que correr, muitas coisas podem acontecer. Mas aqui eu estou falando, claro, do mundo ideal, né? Do cronograma ideal. E uma dica muito legal é que a gente vai escrevendo ao longo da pesquisa. Não deixe para escrever só na etapa de redação, necessariamente. As coisas elas vão se misturando, a pesquisa não é tão sequencial assim. E isso até é legal, porque quando você vai escrevendo ao longo da pesquisa, você já tem muita coisa formalizada, você não tem só um acúmulo de material que não sabe nem como organizar. Isso é uma das grandes dificuldades dos pesquisadores. Então, enquanto você vai lendo, vai escrevendo, vai fazendo anotações, bloco de notas, várias coisas, utilize os recursos que você conhece, e por mais que você não use aquele texto em si depois, ele já está te ajudando a formalizar os seus argumentos. Por fim, nós temos as temidas referências bibliográficas, porque em um projeto a gente não tem tantas referências, porque é um projeto mais curto. No final das contas, de alguma pesquisa, assim, algum artigo, alguma tese, as referências elas são bem mais longas, então pode ficar mais difícil de fazer. Mas aqui, o importante é a gente saber que a gente tem que seguir regras, as referências elas não são feitas de forma aleatória, nós temos uma série de regras da BNT que vão sendo atualizadas, inclusive, então é importante ficar ligado na última atualização da BNT. E é importante também a gente referenciar aquilo que a gente realmente utilizou. Às vezes a gente comete o erro de querer mostrar que a gente sabe, mostrar que a gente realmente tem muito conhecimento do assunto, e no final das contas, a gente nem usou aquele livro, só quer citar porque eu conheço aquele livro, eu quero muito colocar ele no trabalho. Então, não faça isso. Cite realmente aquilo que for necessário e coloque aquilo que você realmente utilizou para fundamentar o seu trabalho. Então, é essencial a gente ter uma lista verdadeira e não uma lista artificial. E no final, essas referências elas vão ser muito úteis para você, para organizar realmente aquilo que você está utilizando de fato, e úteis também para outras pessoas, para que elas possam acessar o material primário que você realmente utilizou ali, a qual você recorreu. Então, como um fechamento aqui, nós temos essas perguntas. O que eu vou pesquisar? Por que isso importa? Qual é a minha pergunta? Qual é a minha hipótese? Como eu vou pesquisar?
quais fontes vou usar, e isso cabe no prazo. São essas as perguntas que nós precisamos responder no nosso projeto de pesquisa, e tudo isso tem que ficar bem claro para os nossos leitores. Essas são as dicas de leitura, e na verdade também são as referências que eu utilizei, então eu já estou aqui aplicando o que eu falei, são as referências bibliográficas, e é isso. Muito obrigado, e até a nossa próxima aula.